Olá, olha eu aqui de novo, gente. Tudo bem? Estamos aqui, Penha Lírio. Hoje me produzi toda, maquiei, arrumei cabelo, porque esse mês de maio é um mês muito especial. Muito mesmo. É mês de muita comemoração, não é verdade? Aí todo mundo fala assim, nossa, 2 vídeos nessa semana, o que que aconteceu com ela? Ressuscitou das cinzas? Não, gente, é animação mesmo. E vocês não imaginam como eu fico feliz de estar o dia que eu tô super animada para gravar, né? Porque quem conhece a fibromialgia sabe muito bem que a gente tem uns dias de cansaço, de desânimo, de achar que tudo vai dar errado e a gente tem que, como se diz, se programar para lutar contra isso. Mas esse mês é um mês assim muito especial, né? É o mês de maio, gente, é o mês que a gente comemora, né? O mês das mães. E isso para mim é muito especial. Vocês não têm noção o que significa mãe para mim. Ser mãe, para mim, é algo muito, muito especial. Muito. Por isso, vou apresentar para vocês a minha família totalmente especial. Veja a seguir. E aí, o que vocês acharam das minhas 6 preciosidades? Lindos, né? Ai, a minha mãe tinha um ditado que falava assim: coruja que não gaba o toco, fogo no rabo dela. Eu nunca entendi muito bem, não. Mas eu imagino, porque a coruja, ela se acha, né? Então ela deve achar os filhotes dela lindíssimos, igual eu acho. Ai, gente, eu acho lindos, 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 lindos. E aí, ele nem tem meus netos, tá? Ali são só os filhos. E essa foto não é uma foto muito atual. Deve ter aí uns 4 anos, né? Exatamente. Mas já não mudaram muito, não. Só o Emanuel que tá maior e o Luiz Miguel. A Ana, como é baixinha, continua do mesmo jeito. Mas eles significam muito para mim. Muito, muito mesmo. Mas como eu estava falando antes, esse mês é o mês das mães. Também nós comemoramos no dia 12 de maio o Dia Internacional da Fibromialgia, tá? Ai, gente, tem que aprender a olhar pra cá. Nossa, que pessoa difícil aprender a gravar um vídeo, né? Nossa, mas quando eu crescer, eu vou aprender. Mas como eu ia dizendo, é dia 12 de maio, a gente comemora o Dia Internacional da Fibromialgia. Né? Que bom que nós temos uma data aí para as pessoas entenderem da existência e da importância que é entender essa doença chamada invisível, né? E que as pessoas pesquisem sobre isso para poder ser mais solidários às pessoas que têm, né? Já que é uma doença que é considerada invisível por não ter diagnóstico, porque não tem aí um exame comprove, então são deduções de sintomas, né? Mas existe sim quantas pessoas sofrem com elas. Mas outra data também muito especial para mim, especialmente para o meu marido, que é o dia 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção. Isso mesmo, eu vivo isso, tá, gente? Eu vivo a adoção. Na minha pele, no meu ar, no meu oxigênio, sabe? É o que me dá um gás danado e eu agradeço a Deus todos os dias. Porque através da adoção eu tenho recebido muita energia positiva para estar lutando nos meus dias. Então eu agradeço a Deus demais por essa oportunidade na vida e essa experiência. Pois a adoção
ela já vem lá de trás, né, gente? Eu acredito que vocês tenham esse saber que José adotou Jesus a partir do momento que ele casou com Maria, né? Ele adotou Jesus, que foi o filho dado que Deus deu para nos mostrar tantas coisas, né? Ser um exemplo. E um exemplo de Jesus era amar ao próximo, né? Não como a nós, porque nós somos falhos, somos pecadores, não somos perfeitos, não temos perfeição. Nós podemos ser uma obra perfeita, divina, de Deus, mas nós, como ser, não somos perfeitos. Podemos até tentar aprender, lutar contra as nossas próprios pensamentos, próprias atitudes, né? Mas a perfeição a gente ainda não tem. Então, Jesus veio para nos mostrar isso, que mesmo assim, ele nos amou de tal maneira que deu a vida. Pois é, gente, mas o bacana foi que José adotou Jesus, Jesus, por sua vez, fez o seu papel, né, de ensinamento, para que amássemos aos próximos. E aí já começou a adoção, daí de pai para filho, né? Porque aí ele foi considerado pai a partir do momento da adoção. Pois é, e nós temos que adotar os nossos semelhantes, mesmo com os seus defeitos, mesmo com as suas indiferenças, mesmo com as suas limitações, nós temos que adotá-los. Uma vez eu li sobre que nesse mundo de adoção, né, a gente tem tanta leitura, e que dizia que a mãe, mesmo biológica, ela tem que adotar o seu filho. Sim. Porque quantas mães não adotam seus filhos? Simplesmente os têm e fica na mão dos outros, ou ficam largados, ou abandonam em qualquer lugar, porque não conseguiram ter, né? Não conseguiram se conectar com aquele ser. Então, não houve adoção. E quantas adotam, tomam amor por aquele outro ser de uma forma incondicional, soberana e de entrega. É assim. Então, para você ver como nós somos, né? Cada um é cada um tem seu jeito, cada um tem sua forma de pensar, de agir, né? Então, como que é a vida? E eu falo assim da adoção com propriedade, sabe? Porque eu vivo isso há 12 anos na minha vida. Ou melhor, eu vivo isso 14 anos na minha vida, né? Porque quando eu desejei novamente ter filhos, eu tive que ir pelo caminho da adoção. Eu fui mãe biológica pela primeira vez aos 20 anos. E não me imaginava mãe, não me imaginava. Tinha dentro de mim aquele desejo, né, que é um desejo maternal, que a gente tem lá quando a gente é menina, que cresce com boneca, com as bonequinhas, de fazer casinha e essas coisas. Tinha. Mas tinha medos, tinha receios, tinha bloqueios, sabe? Eu não sabia se eu ia dar conta, se eu seria boa mãe, mas eu tinha 3 medos. Um era morrer no parto, o segundo era ter um filho
com alguma doença, né? Um filho com alguma deficiência. E o terceiro era que quando chegasse ao nascer, a criança nascesse morta. Gente, eu tirei isso lá no fundo do baú, não sei como, e eu, na minha mocidade, eu tinha isso na cabeça. E tinha esse medo, sabe? Tinha muito. Mas quando eu casei, né? Eu casei aos 19 anos e logo tive filho, né? Porque meu esposo era mais velho do que eu e por influência da minha mãe. Não fica muito tempo sem ter filho, tal, e eu me entusiasmei, a gente se entusiasmou e eu logo engravidei. Então eu tive o meu filho com 20 anos. E foi a coisa mais fantástica da minha vida, gente. Não tem experiência nenhuma nesse mundo que eu passei que compare ao nascimento do meu filho, sabe? Só os outros nascimentos. E foi maravilhoso. Quando eu me vi, eu tive parto normal. Eu achei aquilo fantástico. E todos sofrem de dor, né? Eu não sofri tanto, não. Ganhei prematuro, né? E ganhei prematuro. Ele nasceu de 7 meses. E tem uma historinha, gente, que eu vou contar antes de continuar. Um dia, meu filho chegou da escola e falou assim pra mim: "Você casou grávida, né, mãe?" Que, menino? Como assim? "É sim, você casou grávida." Como? "Por que você tá falando isso, Vitor?" Aí ele falou assim: "Por quê? Você casou em 1984 e eu nasci em 1984. Sim, exatamente. Aí ele olhou pra mim e falou assim: "Então, você casou grávida." Eu falei: "Filho, sabe aqueles calendários de parede, calendário que a gente ganha de mercearia, farmácia?" Então, aí eu peguei o calendário daquele e mostrei pra ele. "Eu casei aqui, Vitor, dia 14. Vamos fazer a conta?" Janeiro passou. A gente começa fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quantos meses, meu filho? Deu 10. Falei: "Pois é, se eu tivesse ganhado você de 10 meses, seria uma coisa fantástica, você não acha? Até porque só existe até 9 meses, no máximo um pouquinho, em alguns dias, mas é 9 meses. E você nasceu de 7, porque eu fiquei grávida de você em março." Gente, foi engraçado demais. Eu ri muito, sabe? A cabecinha dele, como se aquilo fosse o fim do mundo, né? Olha só. Foi uma experiência muito engraçada. Mas voltando, eu e minhas histórias, e aí, gente, eu me achei a mulher mais fantástica do mundo, ter tido aqui o filho, sabe? Ter passado, ter ganhado aquele neném. E olha, depois disso, eu tinha em mim assim, uma coisa muito gostosa de ser mãe. E quando o Vitor completou 2 anos em novembro, a Juliana nasceu em dezembro, né? Da mesma situação. Nasceu, ela ia completar 8 meses porque ela ia nascer em janeiro, mas no final de janeiro. E ela nasceu dia 16 de dezembro. E aí, eles cresceram, né? E eu cresci com eles também, né? Porque a gente é muito jovem e fui crescendo com eles e aprendendo. Errei muito, tentei acertar muito, mas eu acho que eu acertei mais do que errei, né? Porque
Na verdade, a gente está em aprendizado a vida toda, né? Todo ser humano, ele vai estar aprendendo a vida toda. A gente tem a vantagem de ser um pouco mais velho do que os nossos filhos, para que a gente possa passar um pouco dos nossos altos e baixos, das nossas experiências boas ou ruins, para que eles não sofram, porque é nosso isso, de não deixar nossos filhos sofrerem, de acolhê-los, de não deixar que o mundo machuque, maltrate, né? A gente pode até brigar com o filho, mas a gente não quer que o mundo brigue. E eu fui crescendo com eles, eu fui amadurecendo com eles. E depois, quando a minha do meio, a minha mais nova, iria completar 9 anos, nasceu a Mariana, né? E eu fiquei grávida depois de 9 anos tomando medicamento, fiquei grávida novamente e nasceu. Ela teve um probleminha, né, que ela aspirou líquido e teve que ficar no aparelho, teve que tomar medicamento, foi bem complicado, eu quase a perdi, mas eu tinha fé que Deus tinha me dado, então eu engravidei sem programação, então ela ficaria comigo. E Deus me deu essa graça de deixá-la para que eu pudesse cuidar. E hoje está aí uma mulher linda que vai ter um bebê também, como a outra. As duas engravidaram, gente, sem programação, engravidaram juntas e vão ter o bebê em dezembro. Em dezembro serei forte de novo. Olha, vai pro 5º neto. Isso é muito bacana, né? Eu passar por essa experiência. Pois bem, gente, e aí o tempo passou, eu me divorciei e tinha na minha cabeça que eu não se eu me envolvesse com outras pessoas, se eu fosse casar, isso eu sabia, que eu tinha dentro de mim que eu ia casar novamente, né? Eu nasci para casar, eu gosto de viver dentro de um casamento, isso me faz muito bem. E o que aconteceu? Eu pensava comigo, mesmo que eu case com uma pessoa que eu não tenha filho, eu não vou ter filhos, porque eu não acho bacana. Filho do primeiro casamento, filho do segundo casamento, coisa chata, eu não quero isso pra mim, não. E morreu por aí. 5 anos depois de separada, divorciada, eu conheci meu marido, passamos 3 anos entre namoro e noivado para casar, ele numa cidade e eu em outra, e ele veio transferido para o Espírito Santo, né? E nós casamos. E aí surgiu a vontade de ser mãe de novo, gente. Pensa na pessoa ser mãe de novo. Mas eu sabia que eu não podia ser mãe de novo. Eu estava aí nos meus 45 anos. 45 anos. E não seria viável, né? Pela idade. Também porque eu tinha 2 cistos e não seria o meio certo. Mas surgiu dentro do meu coração a ideia de adoção. Por que não adotar? Exatamente. E aí foi que eu tive o prazer da minha vida de ter uma pessoa do meu lado que também abraçou essa causa. E a partir do momento que abraçou essa causa, a gente fez todos os processos que tinha para ser uma coisa legal, né? Porque uma coisa eu sabia que a questão de adoção teria que entrar com o processo, fazer tudo por vias legais para não ter problema. Não era igual antigamente que se deixasse na sua porta você podia pegar, a comadre deu, a
tia, do vizinho, podia entregar. E nessa época nós já tínhamos avançado nisso, né? E isso assim, ponto de vista meu hoje é muito bom, porque isso é uma segurança para as crianças que estão sendo adotadas. E aí nós entramos nesse mundo da adoção. Eu, em momento algum, achei que seria diferente. Que eu não vou amar, que eu não vou gostar. Só de pensar, eu já estava apaixonada pelo filho que eu não conhecia. E isso me fez... O dia que eu fui apresentada ao meu filho, depois de 1 ano e 8 meses na fila, eu via nele, era meu filho. Sabe? Chegava no ouvidinho dele e falava, filho, mamãe tá aqui. Porque ele ficou no hospital, ele deu aquela icterícia, que eles falam, né? Então ele ficou internado. Então a gente ia visitar. Era mais eu, porque meu marido trabalhava por causa do horário da visita que era. Então eu que ia. Então eu chegava lá, eu pegava, eu cheirava, eu falava pra ele que ele tinha que ficar bom pra ir embora. E em casa eu, sabe, gente, assim, eu não me contia, sabe, de ficar esperando o meu filho chegar. E ele chegou bebê, né? A gente, na época nós fizemos para um bebê. Porque existe um perfil, né? Existe um processo, né? Que você entra, hoje você faz curso, depois quando você termina o curso você se torna habilitado e depois de habilitado, mas nesse meio você tem entrevista, né? Tem visitações na sua casa e tem a questão de perguntas, né? Um questionário que você tem que responder. Ali vai botar o perfil da criança que você deseja. E nessa época, nós colocamos que nós queríamos um bebê. E ele veio um bebê pra gente. Então, hoje, eu digo que eu vivo isso na pele porque nós passamos pelas adoções de bebê, de criança com alguma deficiência e adolescente, né? E depois de 5 anos, nós entramos de novo na fila, entramos com o processo novamente para vir o segundo, mas nós entramos com o processo para 2 crianças separadamente. Primeiro uma viria, depois outra. E foi o que aconteceu. Fiquei 2 anos e acho que 2 anos e 5 meses, uma coisa assim. Agora nem tô lembrando. Mas aí veio o Emanuel, né? O Emanuel, que veio para me mostrar um monte de coisa. E a chegada do Emanuel foi bem complicada, porque eu estava no meio de um processo de depressão, né? Descoberta da fibromialgia. E aí ele veio por um questionário que nós respondemos. Nós retornamos para responder 2 perguntas novas e também ver se a gente ia atualizar o nosso processo, porque ele já estava acabando o tempo. E nisso saiu no sistema uma criança, e era o Emanuel, com microcefalia. E nós dissemos sim, apesar de eu ter medo na hora, mas eu não conseguiria dizer não, porque eu já sabia, sentia que era meu filho. E, gente, é fantástico isso, sabe? Você sentir que é seu filho. Como que isso é maravilhoso.
é uma perfeição de Deus, sabe? Então, e logo no ano seguinte veio a Ana, né? Nós conhecemos ela com 13, fizemos contato com ela, ela era de outro estado, a gente foi conversando, batendo papo, se vendo por via vídeo e por telefone, até conhecê-la pessoalmente e trazê-la para nossa casa. Dos 3, houve uma diferença da Ana, porque a Ana já era uma mocinha, né? Já uma mocinha, com sua forma de pensar, com a sua vivência e com uma carga muito grande de vida, que muitas vezes pessoas adultas não tinham vivido o que a Ana tinha vivido nos seus 13 anos, né? Ela foi para o abrigo com 8, e tem todo um processo antes. Mas isso não fez com que a gente desistisse, ao contrário. Fez com que a gente olhava e a via como filha. Então nós fomos correr atrás para que a Ana viesse para nossa família fazer parte. E a adoção, gente, é uma coisa muito, eu digo, bonita, sabe? Porque vem para tua mão alguém que tá com medo também, tanto quanto você. Com medo de ser rejeitado de novo, com medo de não ser o que eles sonham, porque, querendo ou não, dentro de cada um tem um romantismo, né, de uma família perfeita, assim como nós mesmos temos, né? E a gente tem que ter essa visão que o amor é que une as pessoas. É isso que é importante. É o amor que une, sabe? Nós adotamos tantas pessoas na vida da gente. Nós adotamos amigos, colegas de trabalho, nós adotamos marido, namorado, nós adotamos vizinhos, nós adotamos sogra, cunhado, genro, nora. Não são pessoas estranhas que entram nas nossas vidas? Então, por que a gente não pode adotar um filho? É para pensar, né? E sim, é uma gestação. Só que é uma gestação dolorida. E por isso que hoje tem alguns grupos de apoio, que é muito bacana, e eu participei lá no Espírito Santo. Muito bom, porque acalma o seu coração, né? Não é igual estar na sua barriga e você sabe, até 9 meses ele vai nascer. Aí tá aqui guardadinha aqui, essa minha sementinha, né? Não, é um serzinho que você nem sabe onde tá, que tá preparado, ou tá sendo preparado, e que tá vindo com suas bagagens, com a sua carga, com a sua vida, e que vocês vão se encontrar, e que ali vai ter que ter conexão, onde os fios vão ser conectados. Mas você vai encontrar o filho perfeito? Você é perfeita? Então, como você espera alguém chegando e dependendo da idade, chegando com perfeição? Não espere isso. Nem teu filho da barriga, geneticamente feito por você, é perfeito. Ele muitas vezes não vai pensar igual você. Mas essa experiência da adoção é fantástica, fantástica, sabe? E eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dos meus 6 filhos.
cada um, porque cada um é diferente. Cada um é especial. Muito, mas são muito especiais para mim e meu marido. E olha, o meu esposo, de uma certa forma, adotou meus filhos, meus 3 primeiros. Os meus 3 filhos adotaram os irmãos que chegaram, porque eles olham com o olhar que a gente ensinou, de amor, sabe? De carinho, de cuidado. E é muito bom, gente. É muito bom quando eu vejo eles deitadinhos. E sei que eles estão aqui dentro. Não estão onde estavam. Então você quer dizer que é caridade? Não. Caridade talvez é o que eu fazia antes. Ir lá, passar um domingo, fazer um lanche, contar uma história, juntar minhas roupas que não estavam mais, levar para algum lugar, um asilo, um abrigo, dar um prato de comida a quem passa na porta e pede. Aquele pedinte lá no sinal, aquilo é caridade. O que eu faço é amor. É um amor muito lindo, muito grande que eu tenho, que não diferencia de nenhum desse meu baúzinho de filhos. Nenhum. A única diferença que tem é que o Emanuel, por ter microcefalia, eu já comentei aqui, precisa de mais cuidados. Totalmente dependente, totalmente. E aí ele precisa mais dos nossos olhares. E a diferença só tá nisso. Mas no meu coração, na minha oração, na nossa rotina, na nossa luta constante contra a vida e o meu marido, para que a gente possa estar sempre junto, a gente possa estar erguidos para eles, é amor. Não tem caridade aqui. Porque a gente doa e recebe, sabe, gente? A gente recebe também. E é perfeito. É obra de Deus. Ensinamentos que nós tivemos lá no começo, quando José adotou Jesus. Exatamente. Isso aí. Adoção, eu adoto você e você me adota. Assim como vocês têm me adotado ao ouvir as minhas histórias. Beijo, feliz Dia das Mães. Que vocês tenham um final de semana maravilhoso, um mês de maio perfeito e que você acredite. Ame ao próximo como a Jesus amou, não como a nós, porque nós somos falhos. Às vezes, muitos nem se amam como vão amar alguém, não é verdade? Mas ame seu próximo como Jesus amaria, sabe? Sem apontar dedo, sem falar inverdades, coisas que possam magoar. Eu falo sempre que a gente deve agir com os outros como eu gostaria que agissem comigo, né? Porque aí fica mais fácil de você ser compreensível, mais paciente, não só com você, mas com todos. Beijo, gente, paz no coração de vocês. Beijos, beijos, beijos. Obrigada por estar aqui. Por gentileza, clica aí e me fala. Você adotaria?